normalmente acabo por criar grupos com os meus consultores que vieram destes projetos e acabo por juntá-los para que se possam conhecer e juntar-se também a consultores portugueses, porque eu acho que é muito importante que estas pessoas se encontrem e que se sintam em casa, porque muitas vezes têm a mesma nacionalidade, mas também promover a tal diversificação, e isso só acontece se nós permitirmos que as pessoas tenham esse contacto. Então acaba por ser geral e os contactos que eu quero que estas pessoas tenham acabam por ser com portugueses, com brasileiros, com indianos, com tunisinos. Portanto, misturarmos culturalmente é um bocadinho o nosso lema aqui na Affinity, porque é o que faz sentido. Esta é a Catarina Rodrigues, apaixonada por comunicar e por estar rodeada de pessoas. Vê a vida de forma positiva. Aos 25 anos, já tinha o seu próprio projeto no meio artístico, mas foi como business manager na área da IT que se descobriu. Hoje, ela vai abrir o seu playbook para nós. Fiquem atentos, porque vamos falar de talento internacional em regime de outsourcing e nearshore. Olá, Catarina. Muito obrigada por teres aceito este convite para teres esta conversa comigo. Fico mesmo muito feliz. Antes de mais, só agradecer-te aqui o convite para estar presente. Acho que estas conversas fazem muito sentido e obrigada por me teres convidado. É mesmo interessante ver que passaste de um meio artístico para o mundo do TI. À primeira vista parece que não tem nada a ver, mas a verdade é que sales acaba por ser mais ou menos igual em todo o lado. Portanto, o que importa são as tuas skills de comunicação. Claro. E falando aqui de skills de comunicação, e visto que já trabalhas na área de TI há mais de 5 anos, certo? Sim, sim. Queria saber, na tua opinião, qual é que tu achas que é a skill número 1 para ser bom nesta área? Então, para ser bom nesta área, o que é que eu te posso dizer? Eu acho que não há assim uma fórmula mágica, mas eu diria que a disciplina acaba por estar aqui lado a lado com aquilo que são os nossos resultados. E a disciplina acaba por englobar aqui muitas coisas, não é? Ao fim e ao cabo, mantermos e termos delineado bem aquilo que nós precisamos para os nossos dias, até porque a vida de um business manager e o dia-a-dia de um business manager nunca é igual, é sempre, sempre, sempre diferente. E eu acho que esse acaba por ser muitas vezes o maior desafio, é podermos manter aqui o foco e a disciplina. Portanto, eu diria que são aqui as principais competências que alguém que esteja a querer entrar na área e tudo mais tem mesmo que adotar aqui uma disciplina no dia a dia, uma consistência. Eu acho que acaba por ser um bocadinho aí essa chave. Sim. Consideras-te disciplinada? Estou no caminho, acho que é um caminho, principalmente porque tenho assim uma personalidade mais avoada, vá por assim dizer, mas realmente a disciplina acaba por fazer parte da maioria dos meus dias e é uma constante, e é também isso que depois se reflete nos meus resultados e nos resultados da minha equipa. Sim, acredito que sim. Olha, e há pouco disseste que o dia a dia de um business manager nunca é igual. Eu, honestamente, tenho muita curiosidade em saber como é que é o dia a dia de um business manager, porque, na verdade, eu já trabalhei numa empresa de IT, mas não fazia o que tu fazes. E eu tenho curiosidade em saber como é que funciona, quais é que são as principais funções. Ok. Podes-me explicar um bocadinho como é que funciona? Se Claro. quiseres dar exemplos. Olha, lá está, o dia de um business manager nunca é linear e pode existir sempre surpresas no calendário. Muitas vezes temos perspectivado para o dia determinadas coisas acontecerem e às vezes é tudo ao contrário. Mas basicamente o papel do business manager assenta muito no contacto com os nossos parceiros. No caso aqui da Affinity, o meu papel é efetivamente e principalmente lidar aqui com os nossos parceiros, ser a ponte que faz a conexão entre os nossos consultores e os nossos parceiros. Isso é um trabalho diário, e depois estou também envolvida na fase toda a fase de recrutamento das pessoas que trabalham connosco, ou seja, tudo o que tenha a ver com entrevistas, validações, perceber se efetivamente aquele perfil se enquadra na oportunidade que eu tenho em mãos por parte de um parceiro, levar este candidato até ao parceiro e fazer um segundo processo com os nossos parceiros
parceiros, ou seja, acaba por existir aqui uma gestão dos consultores e uma gestão depois da parte da nossa carteira de clientes, e como estamos sempre a aumentar o número tanto de parceiros como de consultores, acaba por ser muito gratificante e eu acho que é muito estimulante a nossa profissão, precisamente por os dias não serem todos iguais e por estarmos sempre ocupados e termos sempre o que fazer. Eu costumo dizer que esta profissão, às vezes o meu marido pergunta, mas tu não és médica, porquê que não sais do computador? E às vezes em que é mesmo necessário, ou eu ir de férias e terem atenção a algum caso de um consultor em específico. Isto depois também vai ter muito a ver com a forma como tu geres aquilo que é a tua equipa e aquilo que são os teus parceiros, e eu efetivamente gosto muito do que faço, então é algo que acaba por fazer parte mesmo da minha vida. Mas é um Sim. trabalho é um trabalho duro, não vou estar aqui a florear porque é um trabalho duro. Efetivamente, além de precisarmos desta disciplina, precisamos também que exista uma motivação diária que muitas vezes não a encontramos em fatores exteriores, Uhum. portanto tem que vir de nós Sim, e eu acho que é muito isto o nosso trabalho, sim. Serena. É preciso gostar também. Sim. A motivação muitas vezes vem porque gostamos, E certo? e eu acho que a motivação Gostamos do também vem trabalho. porque ou seja, trabalhar, em sales, em business, acaba por ser algo muito que pode tanto ser desgastante, eu costumo dizer, tanto te leva à lua como te leva muitas vezes ao chão, mas é como em tudo. Mas neste trabalho nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. A primeira parte, os primeiros anos da minha carreira em IT foram muito nesse sentido, a gerir as emoções que acarreta este cargo, porque nós lidamos com a gestão de expectativas do candidato, a gestão de expectativas do cliente, e tem que existir um encontro, uma constância entre estes pontos, e muitas vezes o nosso papel é mediar isto, mas ao mesmo tempo também preocupar-nos com aquilo que são os nossos resultados, com aquilo que são os resultados que queremos trazer, neste caso quero trazer para a Affinity, portanto acaba por ser um conjunto de fatores que criam esta nossa Uhum. profissão. Honestamente, eu sempre achei apesar de, obviamente, eu não estar por dentro, sempre achei o vosso trabalho bastante complexo. Uhum. Exatamente por causa desta gestão de expectativas dos 2 lados, sempre achei. Eu acho que só mesmo a Exato. experiência, para quem estiver agora a começar nesta área, não Sim. desesperem, para quem gosta, porque muitas vezes, utilizar a palavra desesperem é porque muitas vezes entramos em desespero, porque queremos Uhum. corresponder de um lado, queremos corresponder do outro, e trabalhar com pessoas é isto, é saber que existem fatores externos e muitas vezes pomos-nos no lado dos nossos consultores, percebemos que têm suas vidas, etc., e podem não estar sempre disponíveis para todos os processos, ou seja, é gerir várias situações que vão ocorrendo, e ao longo do tempo, à medida que vamos avançando aqui na nossa carreira, também vamos percebendo que a calma, e o saber gerir bem este tipo de emoções vai sempre levar-nos mais longe, Uhum. e é esse trabalho que também tenho feito. Eu sei que não estás há muito tempo na Affinity, Uhum, sim. mas encontraste motivação na Affinity? Eu ainda estou naquela fase, não é, da paixão do namoro, porque Uhum. completei 6 meses aqui na Affinity ontem, portanto acaba por ser um balanço muito positivo. A Affinity tem efetivamente uma organização, ou seja, a estrutura e a organização da Affinity está muito bem conseguida, e todos os dias venho trabalhar efetivamente motivada, porque sei que estamos todos a trabalhar para o mesmo, sinto um espírito de equipa e de cooperação fora do normal na área de sales, e eu acho que isso também acaba por trazer aqui a saudabilidade que é muitas vezes necessária para um ambiente de sales, não é? E aqui na Affinity dão-nos várias ferramentas para nos motivarem. Eu acho que isso tem sido um sinal muito, muito interessante e que me tem deixado também muito Uhum. realizada ao longo deste tempo que estou aqui. Que bom. Podes-me explicar só, assim, um overview muito breve, Uhum. o que é que faz a Affinity?
Claro que sim. Olha, a Affinity é uma consultora de IT portuguesa, 100% portuguesa. Basicamente, o nosso projeto assenta-se aqui em três áreas de negócio, que é a área de outsourcing, a área de nearshore, e depois temos também o nosso Keywork, que é uma base de dados desenvolvida in-house, que funciona como base de dados e como CRM, mas o nosso foco é aqui os projetos de outsourcing. Portanto, é uma empresa que está há quase 14 anos no mercado e que vem tendo uma crescente constante, e aquilo que nós fazemos é oferecer os melhores serviços aos nossos parceiros, contratando pessoas altamente qualificadas para as alocar nestes projetos. E contratam pessoas de fora também? Sim, aliás, esse é um dos focos da Affinity, até porque Uhum. nós trabalhamos com muitos parceiros que exigem aqui, têm um nível de exigência técnica e muitas vezes também nos exigem pessoas que falem determinadas línguas e que nem sempre é fácil encontrar a junção de um perfil técnico com a componente linguística, então a Affinity aposta bastante na contratação internacional. Nós temos centros de recrutamento posicionados estrategicamente em diferentes pontos do globo, o que nos permite estar sempre a recrutar pessoas e estar sempre à procura deste tipo de perfis que muitas vezes não encontramos aqui em Portugal, e esses centros de recrutamento têm equipas de sourcing especializadas que identificam estes perfis de acordo com as necessidades dos nossos clientes e iniciam aqui processos migratórios e trazemos estes Ok. consultores para virem trabalhar connosco aqui em Uhum. Portugal. Vocês fazem algo do género, esgotam o mercado nacional e só depois é que procuram fora? Ou uma vez que vocês já têm esses centros fora de Portugal, o vosso foco acaba por ser contratar pessoas de fora na mesma? Não, o nosso foco é contratar pessoas. Ok. E lá está, não é porque esgotámos o mercado, e a tua pergunta faz muito sentido, porque eu sei que é a realidade de muitas De consultoras, mas muitas aqui na empresas. Affinity, em específico, o que acontece é que nós vemos a contratação internacional como uma forma de fornecer aos nossos parceiros um serviço ainda melhor, mais Uhum. diversificado. Ou seja, não significa que nós não tenhamos recursos aqui em Portugal, nós temos, mas muitas vezes nós não temos essa combinação, ou seja, de um perfil específico que precisamos de uma tecnologia específica com a componente, por exemplo, francófona. Nós trabalhamos com os principais clientes neste sentido, como o BNP, como a Calix, e que são clientes que muitas vezes exigem aqui perfis francófonos, e é também por esse motivo que nós recorremos à contratação internacional. A contratação internacional permite-nos efetivamente trazer algo de novo, Certo. trazer não só a nível técnico, de exigência técnica, de pessoas que tenham estudado aqui ou ali, que venham acrescentar por isso mesmo, mas também em termos culturais. E face à fase que nós atravessamos atualmente, a Affinity posiciona-se de uma forma que eu acho muito correta, que é abrindo as portas a estas pessoas, criando as condições necessárias para que elas venham para Portugal e que estejam confortáveis e que consigam efetivamente, porque muitos procuram renovar uma vida, começar uma vida nova, trazer a Claro. família. Portanto, o nosso papel acaba por ser muito importante nesse sentido, e nós contratamos em Portugal e fora de Portugal. Nós contratamos pessoas, e quanto mais diversidade técnica, cultural, nós possamos oferecer aos nossos parceiros, melhor. Tem sido um sucesso as nossas contratações internacionais, portanto, nós cada vez mais iremos apostar na diversidade e recorremos a Portugal e a globally, Uhum. por assim dizer. Portanto, trazer diversidade é mais importante do que a própria complexidade de trazer essas pessoas, certo? Exatamente. Eu sei que hoje em dia, a maior parte das empresas já estão muito melhor preparadas do que estavam há uns anos atrás. Eu posso dizer isso, quando eu comecei a trabalhar na área da imigração, pouquíssimas empresas contratavam fora e pouquíssimas empresas sabiam o que fazer. Ou seja, mesmo que aparecesse uma pessoa, muito boa, que eles quisessem contratar, não sabiam o que fazer. Uhum. Então havia muito menos conhecimento, as empresas estavam muito menos preparadas do que hoje em dia Certamente e nem existiriam aqui os tais departamentos, não é, de não
especialidade, por não exemplo. existiam. Começaram a existir há alguns anos atrás, eu apercebi-me disso. Havia empresas especializadas, havia as firmas de advogados que também tratavam Uhum, das burocracias, mas não existiam departamentos internos, a não ser em grandes claro, corporações, em que já havia uma mentalidade diferente também por causa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão do global mobility já existe há imensos claro. anos e aqui na Europa nem tanto. Então, em Portugal nem se fala. E eu diria há poucos anos começou a haver esta questão de as empresas se preocuparem mais com os talentos que traziam de fora, preocuparem-se com o bem-estar deles, com a integração deles. Não era só, olha, vens Precisamos de e tratas contratar, do vens visto. e resolves-te, não é? Exatamente. É inegável que traz uma complexidade grande, não é? E nem todas as empresas, ainda hoje em dia, estão preparadas para isso. Às vezes preferem, se calhar, não entrar por esses caminhos, porque demora muito, porque Sim. é muito caro. É um processo que envolve aqui Pois. muita coisa e às tantas eu percebo que algumas empresas possam ter um pouco de receio, não é? De tentar, até porque é um investimento, como tu estavas a referir, mas para nós tem tido retorno e é algo que queremos cada vez mais investir porque faz Uhum. todo o sentido, não é? E não existe uma parte negativa para ti? Eu acho que acaba por existir uma parte negativa em tudo, não é? Eu também, pronto, eu sou uma pessoa extremamente positiva Sim, exato. e lá está, não é que me custe ver o lado negativo das coisas, porque eu sei que Uhum. existe, nem tudo é rosas, claro que sim. Há vários fatores que tornam uma contratação internacional difícil. Mas nós, à partida, já estamos um bocadinho preparados para isso, não é? Porque vamos imaginar que nós temos os dois casos. Temos pessoas que se candidatam à Affinity, pessoas de fora e que se candidatam à Affinity, que já têm essa vontade de vir para Portugal, e há pessoas que são desafiadas por nós nesse sentido, pela nossa equipa de sourcing, e que iniciam o processo sem terem ainda, não é, pensado sobre isso. Eu acho que isso muitas vezes pode ser um problema, ou seja, alguém que não tenha ainda refletido muito bem sobre vir para Portugal, porque lá está, estando noutro país, nós sabemos que à partida o acesso que as pessoas têm à informação é aquilo que vão pesquisar online e que muitas vezes não corresponde 100% àquilo que é a nossa realidade, não é? Claro. Tanto a nível de expectativas salariais, muitas vezes nos apresentam expectativas completamente fora daquilo que é aplicado no mercado português. Portanto, há uma série de dificuldades que nós vamos sempre encontrando, ou aliás, os casos de sucesso que nós temos são tão superiores que se calhar aqueles que não correm tão bem servem efetivamente como aprendizado para o nosso lado Uhum. e até para nos acautelarmos em inúmeras situações, mas não te consigo identificar assim uma dificuldade específica, porque claro que há várias, mas acho que nenhuma delas acaba por ser um Uhum. entrave à contratação. Olha, e falando aqui do life cycle do talento na Affinity, ou seja, desde o momento em que a pessoa diz que sim, que aceitou a proposta, Uhum. depois o que é que acontece? Até estar Isto no totalmente caso de, integrado. isto no caso de contratação internacional, certo? Internacional, sim. Pronto, então quando a pessoa aceita a nossa proposta financeira, esta pessoa está apta a que nós iniciemos aqui em Portugal a procura por um projeto para alocá-la. Apesar de que normalmente nós esperamos que estas pessoas se dirijam ao consulado quando o visto fica aprovado e a partir desse momento nós começamos então aí a procura por um projeto e iniciamos o processo de seleção. Normalmente nós tentamos que esta pessoa esteja em vários processos de seleção com vários parceiros na Affinity para aumentar aqui as suas possibilidades de vir para Portugal. Mas normalmente quando estas pessoas já têm o visto ou falta tipo um mês e tal para irem buscar o visto, porque nós às tantas, pronto, já temos mais ou menos noção, consoante recebemos Uhum. informação, quando vão ao consulado, normalmente 2 meses depois já temos aqui o visto, ou um mês depois, portanto, contabilizamos um bocadinho desta forma e damos início aos processos e depois a pessoa só vem para Portugal quando efetivamente existe aqui uma adjudicação formal por parte dos nossos parceiros, em que nos dizem, olha, queremos contar
com este profissional, estabelecemos uma data de entrada e a pessoa vem então para Portugal. Antes da pessoa vir para Portugal, nós fazemos todo um acompanhamento, ou seja, há um acompanhamento antes e depois há um acompanhamento depois, que eu já passo a explicar, mas o acompanhamento antes é efetivamente perceber o que é que a pessoa já tem cá em Portugal a nível de se já tem alojamento, como é que está a pensar fazer, porque nós temos sempre um plano de aconselhamento, não é? Nós podemos efetivamente interferir na parte profissional, mas depois há toda uma parte pessoal que nós não temos interferência, mas tentamos mostrar-nos disponíveis para isso, ok? Ou seja, nós não encontramos casas para estas pessoas, nem é este o nosso trabalho, mas efetivamente ajudamos muitas vezes quando é necessário, porque a nossa posição é perceber que estas pessoas vêm e vão mudar de vida, portanto, nós queremos que elas já tenham as condições criadas antes de vir para Portugal. Nunca aconselhamos a nenhuma contratação internacional vir para Portugal sem ter um Airbnb temporariamente para os primeiros meses ou para as primeiras semanas e depois aquilo que fazemos é, como temos uma comunidade de pessoas contratadas internacionais, nós envolvemos esses consultores que vêm para Portugal já nessa Uau. comunidade que está criada e o objetivo é, e é mesmo desta forma, pessoal, vem a pessoa tal, chega no dia tal, alguém sabe, alguém está à procura de dividir casa, portanto, há muito esse cuidado. E eu acho que estes pequenos detalhes fazem toda a diferença no processo, mesmo a nível de segurança que a pessoa sente, não é? Uhum. Claro que a pessoa que toma a decisão final faça todos os temas que são relacionados com a sua vida pessoal, mas se precisar desse apoio, dessa disponibilidade, aqui na Affinity nós efetivamente disponibilizamos grande parte do nosso tempo em calls com os consultores, explicamos sobre a nossa cultura, tipos de comida, o que é que podem encontrar, onde é que podem ir ver museus, sair à noite. Portanto, isto vai muito além daquilo que é encontrar um projeto para estas pessoas e sim criar-lhes condições para virem para um novo país e sentirem-se confortáveis. Isto é Sim. o início e é o mínimo, não é? Que nós Isso é temos que muito fazer. importante, isso é mesmo muito importante, porque normalmente em empresas como a Affinity, em que grande parte dos colaboradores são estrangeiros, Uhum. acontece muito eles, apesar de toda a comunidade que existe, sentirem-se sozinhos, Sim, não é? sim. Por um lado sentem-se sozinhos, por outro sabem que existem mais não sei quantas pessoas na mesma situação. Quando existe assim uma grande comunidade de pessoas estrangeiras, a Affinity tenta juntá-los, digo presencialmente, Uhum. em eventos Sim, sociais, alguma coisa que a sim, empresa faça que sem promova dúvida. essa proximidade, para eles não se sentirem tão sozinhos, nem que seja em datas especiais. Aquilo que fazemos, eu acho que até vai um bocadinho além das datas especiais, porque vou dar um exemplo em concreto. A última contratação internacional que eu fiz foi uma pessoa que chegou o mês passado, e o modus operandi nestes casos é a pessoa chega a Portugal, ou vamos buscar a pessoa ao aeroporto, ou combinamos logo no próprio dia ou no dia a seguir para a pessoa poder descansar um almoço com o manager, com o People Business Partner, com pessoas da Affinity, ou organizamos, se tivermos mais do que uma pessoa internacional a chegar, organizamos aqui um almoço na Affinity e depois disso, sim, essas pessoas são então introduzidas àquela comunidade que te expliquei. Eu normalmente acabo por criar grupos, não é? Com os meus consultores que vieram destes projetos e acabo por juntá-los para que se possam conhecer e juntar-se também a consultores portugueses, porque eu acho que é muito importante promover que estas pessoas se encontrem e que se sintam em casa, porque muitas vezes têm a mesma nacionalidade, mas também promover aquilo que nós queremos em primeira instância, que é a tal diversificação, e isso só acontece se nós permitirmos que as pessoas tenham esse Sim. contacto. Então acaba por ser geral e os contactos que eu quero que estas pessoas tenham acabam por ser com portugueses, com brasileiros, com indianos, com tunisinos, portanto, misturar-nos culturalmente é um bocadinho o nosso lema aqui na Affinity, porque é o que faz sentido. Se eu for trazer uma pessoa da Tunísia e inseri-la só num grupo da Tunísia, certamente essa pessoa há de se sentir confortável e
mais em casa, mas não vai entrar naquilo que é a cultura que se vive em Portugal, não é? E isso também é Uhum. interessante para nós. Portanto, nós promovemos uma série de eventos. Nós temos sempre o nosso evento de startup, depois temos os eventos de unplugged, que vamos por unidade com todos os nossos consultores, jantar, beber um copo, com dinâmicas que nos aproximam, até porque, como estas pessoas estão inseridas na cultura dos nossos clientes no dia a dia, nós temos que as puxar de alguma forma também para a cultura da sua empresa-mãe, da empresa que os contrata, que somos Isso, nós. Então, é nós isso. promovemos eventos que eu acho que são muito interessantes nesse sentido. Temos o nosso jantar de Natal, que acaba por ser Uhum. uma grande festa, onde reunimos todos os nossos consultores de todos os pontos do mundo e todos os nossos clientes, e é um momento muito interessante de partilha e convívio, e eu acho que acabam no fim do dia por ser estes momentos que fazem a diferença. Claro, claro que sim. Eu acho que isso vai muito além de aceitar uma proposta e muitas vezes, honestamente, vai muito além do salário. Claro que toda a gente vem para Portugal para ter melhores condições de vida, certo? Certo. Mas em certos casos acontece que o salário até nem é o principal motivo. Sim, não é a Nem é a principal principal motivação. motivação. Então, a cultura que vocês vão, demonstrar, acaba por ser Sim. muito mais importante. Sim, até Sim, porque imagina, lá está, a motivação não é obrigatoriamente financeira, não é de todo, mas obviamente que é uma parte importante para as pessoas também sentirem que vão ter uma estabilidade. Ou seja, eu saio do meu país de origem para Portugal, eu procuro melhores condições de vida, automaticamente eu também vou procurar mais income para mim e para a minha família. Mas eu sinto que as motivações vão mais além do que um salário, efetivamente. Acho claro. que muitas pessoas procuram um ambiente seguro, procuram efetivamente sair de cenários em que não estão tão confortáveis as situações políticas nos seus países, então procuram vir para Portugal precisamente por ser um país tranquilo e que politicamente não tem grandes issues, não temos issues, não é? Comparado Uhum. com aquilo que se passa atualmente, então eu acho que é por isso que muitas pessoas também tomam essa decisão, porque procuram um environment mais saudável para Uhum. si e para a sua Uhum. família e mais seguro. Vocês, têm algum modelo específico de trabalho? Trabalham remotamente, híbrido? Depende, Como vai é que sempre depender muito, daquilo que é o projeto, não é? Porque nós, por exemplo, tanto trabalhamos com parceiros 100% internacionais que não têm sedes em Portugal e, portanto, estes projetos acabam por ser full remote, como temos Uhum. projetos híbridos, como temos, é um pouco mais raro o full presencial, mas eu diria que aquilo que temos mais são projetos híbridos, 1 a 2 vezes por semana nos escritórios, e depois em contexto internacional Uhum. são projetos remotos. Nomeadamente, os clientes que nós temos, nos quais alocamos mais pessoas estrangeiras, acabam por ter um modelo de trabalho híbrido, o que para estas pessoas eu acho que é muito positivo, porque acabam por ser, a sua integração acaba por ser mais automática, não é? Porque têm aquela obrigatoriedade de ir 1 ou 2 vezes por semana ao escritório, já conhecem os colegas, portanto, a contratação internacional, pessoas, não é, que chegam aqui a Portugal e depois são alocadas num projeto remote, se calhar é uma forma menos, ou seja, mais difícil de os integrar. Não quer dizer que não seja possível, com as nossas ações, com os Uhum. nossos eventos, acaba sempre por ajudar, mas eu acho que existir aqui um balanço e 1, 2 dias por semana nos escritórios, pelo menos eu defendo isto por causa da saúde mental, que eu acho que faz muito sentido. Sim. Trabalhei durante 3 anos remotamente e senti depois, ao fim desses 3 anos, que efetivamente eu precisava de uma socialização mais regular, e eu também tenho tido esse feedback, principalmente as pessoas que vêm de fora, eles gostam muito do modelo híbrido, precisamente porque podem conhecer pessoas Sim, e sim. sentirem-se menos sozinhos, por assim dizer. Acaba por ser um equilíbrio. Toda É, a gente precisa de socializar um pouco, nem que seja com os colegas de trabalho. sinto muito isso. E olha, vocês têm clientes internacionais? Sim, sim. Desalocam pessoas em clientes Sim, internacionais? sim, sim. Temos aqui E um número. como é que depois fica essa gestão? É que acaba por ser muita coisa envolvida, não é? Vocês, o cliente E muitas vezes o e cliente depois do cliente. o cliente do cliente. Sim.
como é que vocês gerem isso? Ainda por cima, para uma pessoa que vem de fora. Quando isso acontece, estas pessoas estão a trabalhar full remote, ou seja, não vêm para Portugal e depois são alocadas no estrangeiro. Não. Aquilo que nós fazemos são projetos de nearshore, ou seja, as equipas estão sediadas em Portugal a trabalhar de Portugal para outros países do mundo. Agora, o que é que pode existir aqui? Pode existir uma exigência por parte de um cliente nosso em abrirmos, por exemplo, um tech hub fora de Portugal. E isso aconteceu. Nós temos um tech hub em Cabo Verde, foi uma necessidade de um cliente, portanto, aquilo que nós fazemos nesse tipo de casos é tentar sempre localmente, ou seja, neste caso em Cabo Verde, perceber que recursos é que existem, que perfis é que existem que vão de encontro àquilo que é a solicitação do nosso cliente e tentamos, ou seja, que sejam pessoas que já estão based nessas cidades, nesses Ok. países. E dando aqui o exemplo de Cabo Verde, foi muito isso que aconteceu e temos um tech hub montado lá. Mas o mais comum é mesmo os projetos nearshore, que são as pessoas que trabalham aqui de Portugal para clientes worldwide e muitas vezes é estabelecida depois aqui ou o cliente vem a Portugal ou há um X número de viagens por ano que estes consultores têm que fazer também para se aproximarem da equipa do cliente e irem a team buildings na Uhum. Holanda ou onde o cliente estiver efetivamente sediado, mas sim, das duas formas fazemos, mas é mais comum e o nosso core business assenta-se mais aqui no nearshore. Sim. Falando um bocadinho aqui do lado do talento internacional, como é que tipo de skills de comunicação é que tu procuras Uhum. quando vais buscar pessoas fora? Ou seja, o nível de inglês tem que ser fluente, tem que ser muito Uhum. claro, não é? Porque à partida, para trabalhar 100% em inglês, ou se tiver outra componente linguística, tem que ter sempre o inglês aliado. E depois existem aqui, não é, as diferenças culturais, aquilo que nos difere face ao que são as nossas experiências nos nossos países. E essa parte, muitas vezes, é aquela que nós temos que ser um bocadinho mais rigorosos, ou seja, nós não procuramos ninguém que venha de fora que esteja alinhado com a cultura portuguesa, porque isto não existe. E desenganem-se as pessoas que estiverem a ir recrutar fora e que estejam à espera de encontrar um perfil com o comportamento de um português, não é? Sim. Portanto, à partida eu tenho sempre esta premissa, aquilo que eu quero é conhecer a pessoa e perceber as valências desta pessoa. Portanto, a comunicação tem sempre que ser clara, esse é o primeiro ponto. Depois, se efetivamente a pessoa demonstrar skills técnicas, porque nós fazemos algumas fases, antes de contratarmos estas pessoas internacionais, são feitas alguns testes técnicos e tudo mais para percebermos o nível de expertise técnico destas pessoas e esse é o nosso segundo foco. E direcionar esta pessoa, perceber se esta pessoa se direciona para aquilo que são as oportunidades dos nossos clientes. Portanto, eu diria que é a parte da comunicação e a parte técnica é aquilo que à Uhum. partida depois vamos estudar. E depois, claro, anexada que à parte da comunicação clara estão também as soft skills. Obviamente, se eu estou diante de uma pessoa que tem uma fraca comunicação, não se consegue expressar de forma clara ou não consegue fazer a sua apresentação, à partida poderá ser uma pessoa com a qual eu não vou avançar. Agora vamos pôr aqui um cenário, que é uma pessoa que está a demonstrar muito interesse, tem expertise técnico, o nível de inglês é bom, pode não ser fluente, mas é bom, super perceptível e claro. Possivelmente vou avançar com esta pessoa. E até mesmo muitas vezes a motivação que tem para vir para Portugal também tem muita influência depois na nossa decisão. Sim, até para perceberem o real interesse da pessoa em vir, Sim, porque muitas vezes a pessoa pode no início achar que quer, mas depois de perceber todo o cenário, afinal ou não até quer. acontece Então pessoas não que até havia o querem, interesse. até pode acontecer pessoas que estão muito interessadas, super empenhadas no processo e depois acabam por refletir e por medo, não é? Uhum. Porque nós nunca nos podemos esquecer que isto não é só um trabalho, isto não é mudar de empresa, isto é mudar de vida, isto é Exato. começar tudo do zero e muitas vezes com as limitações que depois nós temos no nível do AIME, da AIME, etc., estas pessoas muitas vezes não podem trazer a sua família. Portanto, isto é muito condicionante, as motivações são muito importantes de perceber quais são, efetivamente, porque lá está, eu entendo que há pessoas que procurem vir para Portugal porque precisam de um ambiente mais seguro, mas o IT também não é a tábua de salvação nesse sentido, não é? Portanto, por muito que me custe, às vezes eu tenho que fazer essa avaliação.
integração. E às Claro, vezes faz todo o balançar sentido. isto às vezes é difícil, porque muitas vezes estás diante de pessoas que estão desesperadas, entre aspas, e tu percebes, empatizas com o seu contexto, mas tu não tens onde inserir aquela pessoa dentro dos teus projetos. E é Uhum. aí que muitas vezes existe uma dificuldade, e é aí que o nosso trabalho também tem essa parte menos positiva. Pronto, era como estávamos a falar há É a parte bocadinho. mais difícil? Eu acho que é a parte mais difícil, é É. quando eu percebo que efetivamente tenho uma pessoa muito interessada para vir trabalhar comigo, que se calhar não tem experiência com a maioria das tecnologias, mas está super disponível para aprender, está disponível para fazer workshops antes de vir, para tirar cursos, e tu precisas de entregar ao cliente algo mais sólido e não podes avançar. Isso muitas vezes deixa-me triste, mas lá está, tens que depois perceber se efetivamente vais apostar ou não num candidato, porque como tu sabes, isto é um investimento não só do nosso tempo, do tempo das nossas equipas especializadas, mas também é um investimento Uhum. financeiro. Já vos aconteceu correr mal? Ou seja, trazem alguém, investem e depois a pessoa desiste? Já nos aconteceu. Não é por nada do nosso lado Affinity, não é por proposta, é mesmo por aquela questão de a pessoa percebe que está a dar um passo que se calhar não está preparada para dar. Não pensou bem. Nós, business managers, temos que estar preparados para estes momentos. O momento em que nós temos tudo certo para esta pessoa que vem de outro país iniciar num processo nosso, e de repente esta pessoa já não vai iniciar, porque esta pessoa percebeu Sim, que não quer sair do seu país, ou porque a mãe ficou doente e tem que ficar com a mãe, ou por sim. inúmeras situações que acontecem e que nós temos que saber gerir, e depois também temos que ter um lado que compreenda que isto é mais do que um trabalho, é uma vida. No vosso caso, eu acredito que seja mais do que isso, porque vocês também têm clientes, que ficam a contar com essa pessoa. Não sei se é o É caso, o caso, sim. deve acontecer. Sim, ou seja, porque Ah, quando eles vêm para Portugal, Sorina, já é com o ok do nosso cliente. Portanto, não há pois. ninguém que saia da Tunísia, de onde for, e que venha Uhum. para Portugal sem projeto. Com o aval Pronto, da Affinity não há. Portanto, a partir do momento em que nós avançamos com o processo migratório desta pessoa, esta pessoa já já está tem, à alocado. partida, já está alocada num projeto. Eu tenho que ser empática com a pessoa que me está a cancelar aquilo que acordámos, e eu depois tenho que encontrar uma solução rápida para o meu parceiro. Acaba por ser um alinhamento de Sim, expectativas inicial também, se calhar, sim, sim. porque os vossos clientes de certeza que também já sabem que estas coisas acontecem. E imagina, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque faz mesmo sentido, até porque eu dei o exemplo do BNP e da Calix, porque são efetivamente clientes que contratam perfis francófonos, mas são também clientes que eu posso dizer que têm um método de integração destas pessoas que eu acho que é muito especial. Ou seja, já durante a fase de entrevistas, os managers destes projetos dizem aos nossos candidatos que quando chegarem a Portugal não se vão sentir assim tão deslocados, porque, por exemplo, nos corredores da Calix, tanto podes ouvir falar francês como inglês, como português do Brasil, português de Portugal, árabe, portanto, é sim uma diversidade cultural mesmo, mesmo muito interessante, e eu acho que isso é muito atrativo para as pessoas que vêm, é saberem que vão ficar alocados num cliente que tem as condições reunidas para receber estas pessoas, ou seja, eu não me vou sentir à parte, eu não me vou sentir único. Há mais pessoas que vêm de fora Sim, que vão trabalhar comigo. Portanto, eu acho que isto, exato. à partida, acaba por ser algo também muito aliciante, Sim. e ainda bem que nós temos parceiros que estão alinhados com a nossa conduta e que recebem as pessoas desta forma, porque nos dias que correm, eu sei que nós estamos a fazer um trabalho para existir esta evolução, mas tu sabes tão bem quanto eu que Portugal tem ainda os horizontes muito fechados nesse sentido, e nós termos a oportunidade de trabalhar com parceiros que abrem as portas, que querem, que não têm qualquer limitação em trabalhar com uma pessoa que acaba de chegar a Portugal, para mim é muito gratificante Uhum. ter estes parceiros, aliás já tive a oportunidade Sim. de partilhar com eles, que acho que têm mesmo o mindset, estão com o mindset alinhado com aquilo que é a humanidade, não Que é? bom, que bom, Sim. que bom. É porque não acontece assim em todo lado. E na verdade seria totalmente diferente a experiência da pessoa que chega se chegasse numa empresa portuguesa, toda a gente a falar português à volta dele e ele ali É isso. isolado, a não perceber Isso não nada faz e sentido muitas nenhum. Isso não é vezes. integração de todo. Pois, é que muitas vezes também, mesmo que a equipa saiba falar inglês,
não vão estar a falar inglês a toda a hora só para que a pessoa entenda, embora às vezes se faça o esforço, não é? Claro. Mas não acontece a toda a hora, portanto, eu acho que sim, faz toda a diferença o que Faz os nossos mesmo clientes diferença. E o fazem. feedback que nós temos Sim. dos nossos consultores que estão integrados nestas equipas é precisamente esse. Nunca Uhum, se sentiram diferentes ou de forma alguma. uhum, E isso, para mim, no fim do dia, faz-me sentir, ou seja, faz-me sentir mesmo bem, porque eu sinto que estas pessoas confiaram em mim para estar uhum. aqui, que se estão a sentir bem, não é? Que não estão a sentir-se de parte, que essa é uma das minhas principais preocupações quando eu trago alguém de fora, já nem é tanto o sucesso que esta pessoa vai ter nos nossos projetos, mas é como é que esta pessoa se vai sentir, e qual é que é a minha, qual é que deve ser a minha ação para que esta pessoa se sinta cada vez melhor. E trabalhar numa empresa que nos passa estes valores e que nos permite ser desta forma é super gratificante mesmo. É o lado humano também. Sim, que faz muita Ah, falta na hoje em era que dia. nós vivemos, Sim, o lado humano acaba por ser quase premium agora, porque, pronto, era da inteligência artificial é assim. Olha, e agora passando um bocadinho para um lado mais pitch, vou-te pedir para me dizeres, caso um talento internacional esteja indeciso entre a Affinity e outra empresa, o que é que a Affinity faria de bom para fazer diferença na sua decisão? Já percebemos que a Affinity é uma empresa, e eu ia mesmo dizer isso, é uma empresa que eu fico muito orgulhosa que existem empresas assim em Portugal, honestamente, que fica feliz em trazer pessoas de fora. sim. Esse ser um dos nossos focos, ou seja, antes de eu entrar na Affinity, eu passei por um processo, de seleção, até com bastantes fases, e eu lembro-me, que estava muito presente sempre, ou seja, naquilo que seria o objetivo com a minha entrada, estava muito presente sempre aqui, a parte da contratação internacional, e a mim foi algo que me interessou logo à partida. Uhum, E depois, quando eu percebi de que forma é que estava montado este departamento de mobilidade, o cuidado que existe com estas pessoas, hum, isso também teve um peso muito importante na minha decisão de estar aqui hoje. Portanto, eu não posso fazer mais do que partilhar aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti quando eu cheguei à Affinity. Há muitas consultoras em Portugal, é um facto. A Affinity está há quase 14 anos no mercado e tem efetivamente uma estrutura muito bem montada. E esta estrutura bem montada depois vai nos permitir que as pessoas que se juntem a nós se apercebam desta estrutura, se apercebam que tudo funciona porque nós estamos a pensar nas pessoas que trabalham connosco, com as pessoas que trabalham em parceria com a Affinity também, num todo. E fazer parte de uma empresa que pensa em tudo num todo, sem existir algo que é mais importante do que isto, ou vamos dar mais importância a este parceiro do que a este. Não, só para teres uma ideia, e isto foi uma coisa que eu achei mesmo fora de série, porque na área de business, e tu sabes, a minha função combina a parte humana, mas também a parte de business, que é aquilo que acaba por liderar, não é? uhum. E basicamente nós aqui damos a oportunidade imagina que um consultor é dedicado em dois projetos diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, o consultor começou um processo comigo e começou um processo com outro colega meu aqui da Affinity. Ambos os clientes querem ficar com este consultor. A Affinity dá a possibilidade de ser o consultor a escolher qual é o projeto que ele quer ir. Ou seja, nós não vamos olhar para a Uau! margem, nós não vamos olhar para qual é que vai ser o melhor negócio para nós, e isto foi algo que eu volto a reforçar que me surpreendeu bastante. Portanto, isto diz tudo. As pessoas estão em primeiro lugar. E hoje em dia, trabalhar numa empresa que tem mais ou que tem quase 500 colaboradores e eu não me sentir um número, eu acho que faz toda a diferença. E acho que escolheria trabalhar na Affinity sempre por estes motivos em primeiro. E depois, claro, Uhum. projetos de excelência técnica. Temos clientes internacionais em áreas que estão muito bem posicionadas a nível de mercado. Trabalhamos com os maiores clientes
diversos setores a nível nacional. Portanto, a nível de oportunidades, a nível de organização, de acompanhamento por parte da nossa equipa interna. Portanto, são aqui uma série de fatores que fazem com que a Affinity Uhum. fosse aqui uma escolha primordial. Que bom, é bom. Como eu estava a dizer, fico mesmo feliz que a Affinity seja uma empresa interessada em trazer mais diversidade para Portugal. Acho que faz falta. Acho que Sim, Portugal, como tu disseste, ainda é um país que tem muito trabalho pela frente, sim. em relação a isso. Eu convido também todos a darem uma vista de olhos nas nossas redes sociais, nosso Vou. LinkedIn, nosso Eu vou deixar Instagram. aqui em baixo Boa, também porque assim os também os conseguem contactos. perceber um bocadinho aquilo que é a nossa linha, o que é que nós defendemos, porque está tudo muito bem espelhado, aquilo que nós somos está bem espelhado nas nossas redes sociais, não há aqui nenhuma máscara, e aliás eu acho que isso é uma coisa que a Affinity faz muito bem, nós transparecemos exatamente aquilo que somos e mostramos as nossas vitórias da nossa equipa interna, não temos medo de partilhar, as pessoas são promovidas, é partilhado, há realmente um espírito diferente que se vive aqui na Sim. Affinity. Olha, Catarina, estamos aqui a chegar ao fim da conversa. Queria saber se tens mais alguma coisa a dizer, alguma dica que aches importante antes Eu de acho que, terminarmos. antes de terminar, só dizer, claro, agradecer-te a oportunidade de falarmos sobre estes temas, porque eu acho que é mesmo importante, e também dar uma oportunidade de poder passar um bocadinho do contexto que se vive aqui na Affinity, mais voltado aqui para a contratação internacional, e deixar só aqui uma mensagem para outras empresas que estejam a trabalhar no mesmo sentido. Acho que, e congratulá-las por isso, porque no fundo é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito compensador e que eu acho que a longo prazo nós vamos conseguir dinamizar ainda mais, dar um melhor serviço aos nossos clientes, muito por existir esta diversidade técnica e cultural, a junção das duas, acho que é a cereja no topo do bolo, portanto agradecer-te aqui a oportunidade de Ora é termos essa, conversado Catarina. Obrigada sobre eu. isto. Obrigada eu. Eu é que agradeço. Acho que esta conversa foi muito produtiva. Tenho a certeza que quem nos estiver a ouvir sejam pessoas que trabalham na mesma área que tu. Às vezes podem ser pessoas mais júniores que ainda estão a Uhum. começar e procuram efetivamente alguém que lhes explique como é que isto funciona, o que é que podem esperar desta indústria, desta profissão, ou então talentos de fora. Como sabes, este podcast é muito virado para o talento internacional, Sim, para a contratação internacional, portanto, se alguém estiver a ver, acho que de certeza que vão adorar as dicas que deste e as que explicações que bom. deste. Eu Espero que adorei. sim. E também se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, eu também estou disponível e podem sempre Vou deixar contactar-me. os Sim, contactos, para falarem contigo, com a Affinity, boa. para ser fácil de contactar. Muito obrigada, Catarina, Obrigada, e até à Serina. próxima. Até à próxima. Obrigada e continua com o ótimo trabalho que tens feito. Está bem? Muitos Muito parabéns por obrigada. esta iniciativa.